Peregrino foi escrito em 1675 por John Bunyan. Olá, graça e paz, aqui quem nos fala é o Manuel e este é mais um episódio de Histórias que Edifica. E hoje a gente vai falar de quem? John Bunyan. Senta então, porque aí vem história. Esse é o caminho. É por aqui que deve seguir. O único caminho para os céus. A cidade celestial. Viu um homem coberto de andrajos, de pé, e com as costas voltadas para sua habitação, tendo sobre os ombros uma pesada carga e nas mãos um livro. E esse se inicia a história de um dos maiores livros vendidos aí atualmente até hoje, depois da Bíblia, claro, O Peregrino. Mas o que muitos não sabem é quem o autor do Peregrino, John Bunyan. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí da história deste grande homem de Deus que fez coisas extraordinárias em prol do reino. Por favor, varra a sala. Há mais de 3 séculos, John Bunyan se iniciou o livro dele chamado de O Peregrino. Você já leu ou assistiu o filme? Recomendo. Leia o livro e assista. É uma história fascinante. Os que conhecem suas obras literárias dizem que este homem de Deus, John Bunyan, era um sonhador imortal, que nada impedia dele servir o Cristo dele. Enquanto muitos sabem mais da história de O Peregrino, do livro ou do filme porque assistiu, muitos ainda não sabem um pouco aí da vida deste homem de Deus, como era difícil na época também, como hoje em dia às vezes a gente passa por alguns problemas e muitos aí às vezes reclamam, né? Às vezes estamos passando por dificuldade, mas não é tão ao ponto, por exemplo, aí que nem Venezuela. John Bunyan, para quem não sabia, era de uma família pobre, era uma família muito humilde, mas pobre mesmo, extremamente pobreza. Isso encontra-se relatado até no livro de Heróis da Fé, aonde que relata que John Bunyan veio da família totalmente pobre, que com muito esforço os pais ensinaram ele a ler e a escrever. Muitos atestam, dizem que John Bunyan não praticava tantas obras de moralidade ou pecado, ou ser beberrão, por exemplo. Pecado, aliás, todo mundo pecador todo mundo somos. Mas ele não era beberrão e não praticava as imoralidades. Porém, a vida de John Bunyan começou aí, então, trabalhar, a vida dura, ele era funileiro, né? Para quem não sabe o que é funileiro, John Bunyan casou com uma mulher serva de Deus, no caso, família muito fervorosa, aonde que eu acredito que sempre falavam do amor desse Jesus Cristo de Nazaré que morreu por todos nós. John Bunyan possuía dois livros que para ele era o clássico, que ele gostava muito: O Caminho do Homem Simples para os Céus e A Prática da Piedade. Ele agarrava esse livro e lia desesperadamente, até que um dia, em um culto, o Senhor Cristo, o Senhor Jesus, derramou seu Espírito Santo e convenceu ele que ele era pecador e que precisava se render aos pés dele. Em uma das obras clássicas dele, John Bunyan relatou como ele clamava, como ele ansiava em buscar ao Senhor, como ele lutava em oração. Pensa que era fácil? Às vezes você fica achando que é difícil para todo mundo. A nossa carne, nós não queremos orar, nós não queremos ler a Bíblia, nós não queremos se depender de nós mesmos. Deus, foi Cristo que nos trouxe, então a gente precisa também se esforçar, lutar. John Bunyan lutava na oração, insistindo e pedindo: Senhor me ame, derrame do seu Espírito. E foi assim que o Senhor assim cumpriu na vida desse homem.
Grande era a luta desse homem de Deus que levantava-se cedo para começar a labuta, a orar primeiramente, a buscar o Senhor e depois aí rumo ao trabalho. Diz a história que quando John Bunyan rompeu todas as barreiras carnais, todas as barreiras que impediam ele de orar, ele disse que ele sentiu como se Jesus Cristo olhasse do céu, dentro da casa dele, aonde ele estava, e tamanha era a presença da glória de Deus envolvida no seu coração, que chorava, que pranteava e que bendizia e adorava esse Criador dos céus e da terra. Desde já, abro um parênteses, muitos pensam que não pode sentir isso. Aí você que pensa isso, eu te digo, pode. Eu já senti, há muitas pessoas que já sentiram. Cristo é real, é vivo, ele não está morto, ele ressuscitou. Depois de muita luta, depois de muita insistência, perseverança, né, como o nosso Jesus ensinou, John Bunyan foi inundado com o poder do Espírito Santo. E ele percebeu pelas Escrituras Sagradas que o Espírito Santo não quer que os homens enterrem os seus dons, mas antes produza fruto e que venha a trabalhar com os dons que o Senhor assim dera. Portanto, John Bunyan começou a ministrar para fora, começou a pregar nas praças, começou a evangelizar, começou a fazer a obra de Cristo, o cumprir o ID de Jesus. Já falando sobre o ID de Jesus, vou deixar um link aqui embaixo sobre a missão que estamos trabalhando em prol da Amazônia peruana. Dá uma olhada no clique embaixo no link que eu vou deixar para você. Você dá uma olhada em um dos vídeos que a gente fez sobre cumprir o ID de Jesus. John Bunyan começou então a buscar o Senhor, começou a buscar as almas. E grande foi essa luta dele. Ele clamou com tamanha insistência, ele clamou com tamanha perseverança até que tornasse a palavra totalmente eficaz e derramasse no coração das vidas das pessoas que ouvissem ele. E foi exatamente o que aconteceu. O Espírito Santo começou a inundar e usar esse homem tremendamente. Que também é claro, sempre quando tem fruto, alguém vai querer tirar pedra. Portanto, teve sim os levantes que começou a levantar contra a vida de John Bunyan. John Bunyan começou a levar a palavra de Deus à risca, levar a palavra de Deus a ensinamentos, a salvação de almas. Diz os historiadores que na pregação realmente sentia dores de parto para que nascesse filhos para Deus. Sem fruto, não ligava importância a qualquer louvor aos seus esforços. Com fruto, não importava com qualquer oposição. Ele não se importava com oposições, desde que quando se ministrava o Evangelho de Cristo. Bunyan enfrentava algumas tentações, e as tentações vangloriar-se. Isso mesmo, vangloriar-se sobre o fruto do seu ministério, sobre todo o trabalho que ele tinha. O inimigo, que é astuto, sempre jogava pessoas para tentar levantar o ego dele, para tentar fazer com que ele se exaltasse em meio ao trabalho que ele tinha. Vangloriar é uma coisa que John Bunyan não deixou que acontecesse. Aí eu faço uma pergunta. Hoje em dia, quantos lutam para não se vangloriar e não aparecer? Quando pessoas iam elogiar John Bunyan sobre algum sermão que ele tinha feito e exaltar o ego dele, ele falava que o inimigo já tinha sussurrado isso para ele, tentando fazer com que ele se vangloriasse, se exaltasse para cair na condenação, que é exatamente o que o diabo queria. Se orgulhar, se inchar, como se ele, e por meio dele, fosse todo o poder dado para ele. E ele sabia que tudo que ele tinha era de Deus, era a vida do Espírito Santo. Então, alguns inimigos suscitou calúnias e boatos em todo o país a fim de induzi-lo a abandonar seu ministério. Olá, espero que gostaram dessa primeira parte da Histórias que Edificam, falando sobre John Bunyan. Então eu espero você aí na próximo vídeo, ok? Deus abençoe, deixe o seu like, compartilhe e comente, que é muito importante. Bem? Deus abençoe, shalom, fico com Deus.